Um relacionamento machista consensual pode até não estar fadado ao fracasso, mas ele provavelmente gera sofrimento. Saudações, sejam bem-vindos ao Inner Innovation e a uma percepção clínica. Note, esse vídeo não representa minha opinião ou qualquer caráter de julgamento. Eu resolvi gravar esse vídeo não por ser um assunto polêmico, mas porque eu tive experiência com alguns pacientes, percebi um certo padrão e achei que seria interessante compartilhar isso. E este é um objetivo aqui do canal, mostrar um pouco de como pensa um terapeuta e compartilhar percepções clínicas que podem talvez te ajudar, assim como ajudaram essas pessoas. Eu atendi algumas pessoas que se identificavam com o discurso feminista. Olha, depois do jantar, que tal a gente ver no telégrafo se tem casos novos? Margaret, você é mulher de família. Devia ficar por trás nas investigações. Ah, qual é, Joshua? Bem, eu sei que tem muita coisa a se dizer sobre esse assunto, mas, mais uma vez, essas definições não são minhas percepções, são maneiras nas quais esses pacientes se definiam propriamente. E o mais interessante é que eu tive a oportunidade de observar isso em 3 formatos diferentes. Escutei isso de uma mulher, escutei isso de um homem e também tive a oportunidade de escutar isso em um casal. Todos eles apresentavam uma atmosfera emocional um pouco estranha no relacionamento e que eles não conseguiam descrever ao certo qual era o problema. E foi muito comum ter a vida sexual bastante afetada. E o que acontecia é que eles não tinham nenhum problema a nível racional. Afinal, em todos esses casais, mesmo tendo escutado só a parte do homem ou só a parte da mulher, o que me foi relatado é que eles tinham um relacionamento bastante aberto e o diálogo entre homem e mulher, em todos esses casos foram homens e mulheres, ambos achavam importante cultivar um relacionamento de igualdade entre os gêneros. Inclusive concordavam com como um relacionamento machista é disfuncional para o casal. Contudo, o que eles tinham dificuldade de perceber é que a experiência de vida e a educação deixou certos impactos na maneira como eles percebiam o mundo e que esses impactos, agora, com esses novos valores que vêm do discurso feminista, começaram a ser dissonantes. Mais uma vez, esse impacto da cultura machista na vida de cada um deles não é a minha opinião e sim o relato desses pacientes. Veja bem, é muito difícil para uma pessoa que absorve esses valores feministas e sabe da importância disso para a nossa sociedade, para a nossa cultura, lidar com os seus pensamentos e as suas emoções condicionadas que destoam desse valor. Não é fácil para uma mulher perceber que a tesão que ela sente pelo parceiro muitas vezes está associada à capacidade dele de ser o provedor. E não é fácil para um homem que perde a admiração pela esposa, não consegue entender exatamente porquê, e em terapia acaba notando que isso está de fato relacionado com talvez uma casa desarrumada, que internamente ele esperava que fosse atribuído a ela essa função. Estes são exemplos reais que eu encontrei na clínica, apesar de parecerem até estereotipados. Mas quantas outras dissonâncias não podem existir nas pessoas da nossa geração que começam a absorver esse discurso, a perceber a importância social que isso tem, mas que tem que lidar com o seu lado sombra, com o seu lado condicionado e que não comunica diretamente com isso. E talvez esse seja um desafio para essa geração. E minha dica para você é: novos valores não vão apagar a forma como você aprendeu a se relacionar com o mundo. Se você tentar apagar isso, fingir que não existe essa sombra, isso vai exercer uma influência em você muito maior do que o que você imagina. E para lidar com isso, você precisa primeiramente lembrar que você não é os seus pensamentos. Seus pensamentos, emoções e sentimentos são muitas vezes condicionados e que eles estão mais relacionados ao seu passado do que ao seu presente de fato. E aceitar e perceber esse lado sombra é o primeiro passo para que você trabalhe a sua transmutação, mude a sua essência e não ficar no campo da forma, mudando comportamentos e tendo um desgaste por causa disso. E vários desses exemplos são debatidos hoje. As mulheres dizem como elas querem ou não querem ser tratadas. E isso se trata da forma. Agora, se você precisa mudar algo da essência, o processo é outro. É um processo de transmutação.
Este que tem sido debatido pouco e que, se não modificado, vai gerar pessoas que, apesar de trabalharem nesse processo de transmutação, ainda vão viver esses desafios, muitas vezes de forma velada. Talvez você não goste muito do seu passado, dos valores recebidos e tenha se apegado a novos valores. Ou talvez tenha se apegado aos valores que recebeu durante a sua educação e não abre espaço para novas ideias. Em ambos os casos, você está em uma posição rígida, e esse posicionamento dificulta para que você tenha contato de fato com a sua essência e com a sua capacidade de ser flexível e se adaptar. Em ambos os casos, o seu olhar está direcionado aos valores, ao sujeito, enquanto talvez tenha que perceber um pouco mais o verbo, o apego. Se você tem dicas ou relatos de como trabalhar e como modificar essa essência em prol de uma sociedade mais justa, deixa aqui nos comentários que você vai ajudar muita gente.